o Paulo Ricardo ele estava no lugar errado na hora errada. Ele saiu do 408, foi brevemente na Ideal Conveniência, da Ideal Conveniência ele saiu pela 13 de Maio sentido Getúlio Vargas, da Getúlio Vargas ele subiu sentido Banco Itaú, ali no sinal do Itaú ele virou para a Praça Lauro Miller, estacionou o carro e ficou no banco da praça. Sozinho. Durante esse tempo que ele estava no banco da praça, os dois autores saíram da Boate Cine e estavam perambulando pelo centro. Eles estavam perambulando pelo centro, certamente em busca de alguma vítima para crime patrimonial, porque, ao menos com relação a furtos, eles já são conhecidos ali no bairro Piedade, e acabaram encontrando o Paulo Ricardo ali. Agora, não é possível determinar ainda se ele foi coagido naquele momento para entrar no carro, ou se voluntariamente ele entrou no carro dando carona para eles, por exemplo. Não existe imagem disso? Não, existe imagem deles entrando, mas a imagem é um pouco distante. E assim, você não, pela imagem não tem como saber o que eles falaram, né? O que eles conversaram. Porque eles ficaram ali alguns minutos conversando. O Paulo Ricardo sentado e eles em pé. Então a gente não consegue definir isso. E os dois ficaram em silêncio no interrogatório. Eles poderiam aclarar, né? Então esses detalhes, não é que a gente não quer revelar, é que talvez esses detalhes nunca surjam, né? Porque infelizmente não tem nenhuma testemunha presencial, a câmera ela acaba captando imagem, né? Não vai captar áudio. E se captasse estava muito longe, né? Essa é uma câmera do outro lado da rua, por exemplo. Então a gente não sabe se ele foi voluntariamente ou se ele foi coagido mediante grave ameaça. Mas o certo é que depois que eles saíram dali, eles já desceram, chegaram na farmácia São João, viraram à esquerda, sentido Futurama, furaram o sinal do Futurama, foram sentido Corpo de Bombeiros, a partir dali viraram sentido Batalhão e seguiram direto para o Parque de Exposições. Entraram no Parque de Exposições pelo portão da frente, foram até o fundo do Parque de Exposições. Ali no Parque de Exposições nós temos também imagens de câmeras de segurança, mas o local, principalmente o fundo, ele não é iluminado, então você pega só vulto. O que é possível definir é o momento que o carro é incendiado, porque ele faz o clarão, né? Que é por volta das 4h20, 4h30 da manhã, teria que conferir, né? Salvo engano. Mas daí a partir desse momento eles fogem. Então eles ou já agrediram a vítima dentro do carro e terminaram de matar ali no Parque de Exposições, o que é mais provável e a razão pela qual eles queimaram o veículo, porque pelas lesões dá a entender que teria mais sangue do que o que tinha no local. Então é possível que parte desses vestígios estivessem dentro do veículo e veículo que eles queimaram. A questão patrimonial está bem clara porque eles subtraíram o celular, cartão de crédito, certo quantia de dinheiro que ele tinha ali, e também iam subtrair a câmera fotográfica que ele tinha. Se eles não tivessem intento de subtrair a câmera fotográfica, teriam queimado junto com o carro. Eles tiraram a câmera de dentro do veículo, colocaram no gramado ali em cima do barranco e talvez no desespero, a hora que incendiou o veículo, não esperavam que fosse tão rápido, eles foram e como era escuro, esqueceram a câmera. Então a câmera seria levada também. O celular nós logramos êxito em identificar e apreender o celular da vítima, recuperamos. Então basicamente é isso que temos até o momento. Foram identificados os dois que praticaram os atos executórios ali contra a vítima. Também a individualização de conduto que cada um fez, eles que vão ter que determinar interrogatório policial, porque as imagens ali não captam nada mesmo, é uma escuridão. Você vê um vulto ou outro passando, e nós sabemos que esses mesmos dois que entraram no veículo ali na Praça Lauro Miller são os que estavam no local e que mataram, porque nós conseguimos determinar por onde eles saíram do Parque de Exposições. Eles saíram por dentro do Parque de Exposições pelo fundo, que tem um carreiro que dá acesso ao bairro Piedade, ali nas proximidades daquele Estrela Azul, Então, eles saíram ali e nós conseguimos pegar também, captar câmeras de segurança dentro do bairro, o que determina que são os mesmos. E daí, durante o cumprimento das buscas e apreensões, nós conseguimos recuperar boa parte das roupas que eles usavam no dia do crime, bonés muito específicos, tanto de um dos autores como de outro, a calça utilizada para o crime. A calça já foi encaminhada para análise de DNA em Florianópolis, uma vez que a impressão que nós temos é que a barra dela está ainda com resquícios de sangue da vítima. É possível que a vítima, no momento que já estivesse desacordada no chão, que ele tenha dado um chute na vítima, a razão pela qual ficou o sangue na barra da calça. Isso vai demorar um pouco, A gente precisa agora da comparação de DNA para dizer se é sangue e se é sangue da vítima, Então, é
o exame está sendo feito, vamos determinar isso. E na tarde de hoje conseguimos realizar a prisão. A prisão ela foi representada já no dia 1º, foi deferida pelo Poder Judiciário de maneira muito célere, com manifestação do Ministério Público. Só que, como nós precisamos cumprir a busca antes para pegar elementos mais contundentes e ligar efetivamente esses indivíduos ao crime, o que eles fizeram? Eles já se esconderam. Então nós demoramos quase 2 dias para conseguir identificar eles, e hoje foi praticamente uma caçada dentro do bairro Piedade, porque a partir do momento que nós identificamos a residência que eles estavam, eles tentaram fugir. Tivemos que cercar o bairro ali, pular muro, entrar dentro da residência, região de mata, para conseguir efetuar a captura deles. Então é basicamente isso que nós angariamos. Questão de análise de imagens, né? Análise de imagens parece simples, fácil, mas não é, porque primeiro você tem que determinar aonde a vítima estava. Isso não era uma tarefa simples também. Onde a vítima estava, para onde ela foi, a gente tem que determinar basicamente o trajeto que a vítima seguia, ou que os criminosos seguiam, né? Para poder fazer a preservação de todas as imagens encontradas nesse trajeto. Depois de determinar o caminho onde estão possíveis câmeras de segurança que captaram as imagens, nós temos que fazer o recolhimento, né, o download dessas imagens. E esse é um problema grave. Tem estabelecimentos ou residências que prontamente fornecem, e tem outros que demoram. Por exemplo, teve uma instituição, não vou falar o nome, que demorou 6 dias para responder a nossa requisição, com diversas reiterações, inclusive sob pena de multa diária, sob pena de multa por hora de descumprimento de 10 mil reais. E era uma das câmeras que era posicionada num ponto mais estratégico para nós, para que pudéssemos identificar, né, adequadamente, e não conseguimos essas imagens, né? Teria tido uma falha no sistema de captação da instituição, que aquela câmera não estava funcionando naquele dia. E após realizar o download dessas imagens é necessário realizar a análise. E para realizar a análise temos que determinar o horário, se não do crime, mas o horário que era interessante para nós, né? O horário que aparecia a vítima. Então tem que ser determinado, tem que ser feita a análise de imagem, e a análise de imagem ela tem que ser feita conjuntamente com outras técnicas de investigação, porque você está vendo o indivíduo na imagem, por mais que a imagem seja boa, o horário em que a vítima foi encontrada pelos 2 autores dificultava, porque madrugada, à noite você não consegue ver nitidamente, por mais que tenha iluminação, né? Então conseguimos algumas imagens boas que propiciaram ali a identificação após realizarmos ali algumas investigações, né, para determinar certinho. Conseguimos identificar quem eram os 2 indivíduos, qualificação correta deles, endereço deles, e a partir do momento que identificamos eles, aí ficou muito claro que foi o local escolhido para a prática do crime, foi um local pontualmente escolhido pelos autores. Estratégico, porque propiciava uma fuga muito fácil deles. Uma fuga pela região de mata, que dá acesso ao bairro Piedade. É uma fuga que dificulta muito você encontrar detalhes que ajudem, né? Porque pela região de mata, ali há diversas trilhas, diversos carreiros que dão acesso, não é só um. Então, foi escolhido pela proximidade do local com a residência deles e pela facilidade deles fugirem sem serem notados. E também, da mesma forma, a questão do fogo no carro. Nenhum morador ali conseguiu ver naquele horário, né? Porque é uma região fechada, então do bairro Piedade, se você olhar, você não tem visão do fogo, porque é tampado. Então você dependeria de um veículo que estivesse passando talvez na rodovia que conseguisse ver. Então eles escolheram cuidadosamente o local. Então, e devido à subtração desses objetos, lograrmos êxito em encontrar principalmente o celular da vítima, né? Não há dúvida para nós que trata-se de crime com cunho patrimonial, né? A ideia era subtrair ali os pertences da vítima. Não afirmaram e não negaram, eles ficaram em silêncio, porque nós temos que, durante o interrogatório policial, cientificar, né, o interrogado, o investigado, do direito constitucional que eles têm em permanecer em silêncio. E daí, se eles desejarem permanecer em silêncio, é um direito deles, né? Sim.
Então, nós conseguimos identificar a roupa que eles estavam no dia, né? Pelas câmeras. Pelas câmeras foi possível verificar o boné que os dois utilizam. Cada um estava com um boné. Foi possível verificar o boné que eles utilizavam. Foi possível verificar a calça que cada um deles utilizava e o tênis que cada um deles utilizava. Durante as buscas foi recuperado apenas um tênis. O outro tênis não foi recuperado, mas nós identificamos corretamente como sendo um tênis da marca ASICS, preto, com as listras brancas. E por que nós sabemos que esse tênis, apesar de não ter sido encontrado na residência, é o mesmo tênis utilizado por um dos autores? Porque, através de pesquisas em fontes abertas, nós logramos êxito em verificar uma publicação datada do dia 4 de julho de 2022 desse mesmo autor com esse tênis. Em rede social. Isso, em rede social. E também realizamos campana na região da Boate Cine, uma semana depois da prática do crime. E esse tênis foi utilizado, porque eles foram uma semana depois, no dia 30, no sábado seguinte, até o Cine, e esse tênis estava sendo utilizado novamente, apesar de não conseguirmos encontrar durante as buscas. Certamente está na casa de uma terceira pessoa, né? E da mesma forma, uma das jaquetas utilizadas. Um dos bonés, do boné de um dos autores, o boné que é preto com branco, metade preto, metade branco, esse boné estava jogado no telhado da residência dele. Ele jogou no telhado porque na cabeça dele a gente não ia ver lá em cima o boné. Então ele tentou ocultar, para você ver como eles tentaram ocultar esses elementos. Sim. E não, nós conseguimos enxergar o boné lá e pegar. Eles são conhecidos no bairro Piedade pela prática de crimes patrimoniais. O que é possível dizer é que teve uma hemorragia muito violenta que causou a morte, né? Se ele tentou se defender, não foi possível determinar. Então não tem marcas pelo corpo de agressão, é só na cabeça? Não, tem algumas marcas pelo corpo, mas o contexto em que elas ocorreram não é possível determinar ainda. O veículo não era interessante para eles, a subtração do veículo, porque também facilitaria na identificação. Não são acostumados a cometer furto de veículo, então eles não conseguiriam repassar rapidamente e isso propiciaria que fossem mais facilmente identificados. Então, por isso que o veículo eles preferiram queimar, ao invés de também subtrair o veículo. O latrocínio parece claro. O latrocínio parece claro e por hora não há qualquer indício que indique para outra motivação. Pode aparecer futuramente? Pode aparecer. E se aparecer qualquer indício, a equipe de investigação da divisão de investigação criminal de Canoinhas vai verificar isso, né? Será verificado. Mas por hora nós trabalhamos com os indícios que temos, né? Até porque para a gente às vezes não investigar no lado errado, em sentido errado, né? Não perder tempo com a investigação com detalhes que talvez não tenham relevância e continuar investigando o que está dando resultado, né? Então por hora não tem qualquer indício de outra motivação. Agora vamos realizar algumas análises de dados, né, de telefones apreendidos. Aprendemos também os computadores da vítima, vamos realizar análise, ver se tem algum elemento informativo relevante que indique outra motivação, né? Então vai ser tudo realizado essa análise agora nos próximos dias, para que a gente possa fazer a conclusão do inquérito policial da maneira mais correta possível e mais aproximada possível da verdade dos fatos, né? Porque por mais perfeita que uma investigação seja, na verdade, a verdade verdadeira você nunca vai chegar. Você chega numa verdade aproximada, né? Então, o importante é que nós já conseguimos fazer a captura dos dois autores, né? E fazer as buscas e apreensões com êxito, com a coleta de elementos informativos importantes para a investigação. E a autoria ela tá robustamente demonstrada, eu diria, tá?